Mateus, capítulo 28, os versículos 18, 19 e 20, dizem assim: E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, a primeira coisa, o primeiro fato importante sobre a ressurreição de Jesus é que a ressurreição de Cristo nos dá poder para pregar, nos dá coragem para pregar. Quando nós encontramos lá Pedro, no livro de Atos, fazendo seu discurso inflamado em defesa da cura do coxo, dando aquela resposta corajosa sobre a cura do coxo, nós encontramos exatamente isso. A ressurreição de Jesus criando em Pedro uma coragem extraordinária. Algo que ele não conhecia antes. Mas quando ele sabe que Jesus tinha ressuscitado, que Jesus havia ressuscitado, quando Jesus aparece para ele, porque Jesus aparece para ele, para os discípulos, e mostra que havia ressuscitado, ele presencia isso. Quando Pedro tem essa convicção, Pedro é transformado em coragem. E Pedro agora diz: nada me segura. O meu mestre ressuscitou. O meu Cristo ressuscitou. Ele foi para o céu. Nada me segura. Agora eu tenho convicção da ressurreição dele. Eu sei que ele está vivo, então eu posso pregar. Então eu devo pregar. E é isso que acontece até os dias de hoje. A ressurreição de Jesus nos dá a convicção que nós precisamos para anunciar, para pregar, para anunciar as coisas que o próprio Jesus falou, para anunciar ao mundo o que Jesus ensinou. E é isso, e foi isso que ele pediu aos discípulos, é isso que ele pede para nós: ide por todo mundo e ensinai, ide por todas as nações e anunciai todas as coisas que eu vos ensinei. A ressurreição de Jesus nos dá essa coragem, nos dá esse poder. É o primeiro ponto da importância da ressurreição de Jesus. No livro dos Atos, no capítulo 2, versículos 32, 33 e 36, nós encontramos o seguinte: Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos testemunhas, de sorte que, exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis. Saiba, pois, com certeza toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Nós encontramos aqui mais uma vez Pedro, em seu discurso após a descida do Espírito Santo no Pentecostes. Pedro se levanta, tomado de grande autoridade, e começa a falar sobre Cristo. E começa a falar sobre o que aqueles homens estavam vendo, sobre o poder que envolvia o lugar, sobre o poder que tomou aqueles homens. E Pedro faz então esse alerta a todos os presentes, que o que estava acontecendo era a ação do Espírito Santo dado pelo próprio Cristo, que havia sido crucificado, mas que agora estava vivo à destra de Deus. Poder para pregar, coragem para pregar, é uma das importâncias da ressurreição de Jesus. Outro ponto muito importante sobre a ressurreição de Jesus, por que a ressurreição de Jesus foi importante, qual a importância da ressurreição de Cristo, é que a ressurreição de Jesus garante ressurreição para todos nós. Os irmãos já pensaram o que seria dizer que nós ressuscitaremos, que as pessoas que creem em Deus, que aceitam Jesus, serão ressuscitadas, se Jesus não tivesse ressuscitado? Como seria isso?
Com que autoridade nós falaríamos que haveria ressurreição? Ninguém daria credibilidade. Ninguém acreditaria, nem nós mesmos acreditaríamos na ressurreição dos mortos caso o próprio Cristo não fosse ressuscitado, não tivesse ressuscitado. Então a ressurreição de Jesus garante isso. Se ele ressuscitou, então há ressurreição para todos. Se Jesus ressuscitou, nós também ressuscitaremos. E agora eu convido os irmãos a fazerem comigo a leitura do capítulo 15 de 1 aos Coríntios. É uma leitura um pouco longa, abra sua Bíblia e tenha um pouquinho de paciência e vamos ler. É um texto longo, porém é um texto agradável de se ler, assim como é todo o texto na Bíblia. 1 aos Coríntios, capítulo 15, diz assim: Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes tal como vos tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas e depois pelos 12. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por derradeiro de todos me apareceu também a mim, e como a um abortivo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Então, ou seja eu, ou sejam eles, assim pregamos e assim haveis crido. Ora, se se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a vossa fé. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas agora, Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem. Cristo, as primícias. Depois, os que são de Cristo, na sua vinda. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai. E quando houver aniquilado todo o império e toda potestade e força, porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo de seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Porque todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés. Mas quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro está que se excetua aquele que sujeitou todas as coisas. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Doutra maneira, que farão os que se batizam pelos mortos,
se absolutamente os mortos não ressuscitam? Porque se batizam eles, então, pelos mortos? Por que estamos nós também a toda hora em perigo? Eu protesto que cada dia morro gloriando-me em vós, irmãos, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Se como homem combati em Éfeso contra as bestas, que me aproveita isso se os mortos não ressuscitam? Comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Vigiai justamente e não pequeis, porque alguns ainda não têm o conhecimento de Deus. Digo-o para vergonha vossa. Mas alguém dirá: como ressuscitarão os mortos? E com que corpo virão? Insensato! O que tu semeias não é vivificado, se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo que há de nascer, mas o simples grão, como de trigo ou de outra qualquer semente. Mas Deus dá-lhe o corpo como quer, e a cada semente o seu próprio corpo. Nem toda carne é uma mesma carne, mas uma é a carne dos homens, e outra a carne dos animais, e outra a dos peixes, e outra a das aves. E há corpos celestes e corpos terrestres, mas uma é a glória dos celestes, e outra a dos terrestres. Uma é a glória do sol, e outra a glória da lua, e outra a glória das estrelas, porque uma estrela difere em glória de outra estrela. Assim também a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Semeia-se em ignomínia, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará com vigor. Semeia-se corpo animal, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo animal, há também corpo espiritual. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, o último Adão em espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, senão o animal, depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor, é do céu. Qual o terreno, tais são também os terrenos, e qual o celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. E agora digo isto, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, o inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Aqui nós encontramos o apóstolo Paulo escrevendo aos irmãos na igreja em Corinto, porque estava havendo uma discussão na igreja. Tinha alguns irmãos que não acreditavam na ressurreição. Alguns criam que haveria ressurreição,
que os mortos ressuscitariam. Outros diziam que não, isso era besteira. Não havia ressurreição. E Paulo então decide escrever uma carta para eles. Paulo decide falar com eles. E Paulo então começa a falar para eles, olha, se não há ressurreição, se os corpos não podem ressuscitar, se nós não vamos ressuscitar, se os mortos não ressuscitarão, então Cristo também não ressuscitou. Então também é mentira a ressurreição de Jesus. E Paulo começa a discorrer falando sobre algumas coisas sobre essa relação. Se Jesus não ressuscitou, alguma coisa então acontece. Existe consequência da não ressurreição de Jesus. Se nós não ressuscitarmos, se os corpos, se os mortos não ressuscitarem, então a consequência é Jesus não ressuscitou. Se Jesus não ressuscitou, existem consequências. E quais são essas consequências? Nós vamos ver agora isso.